Vem comigo, vamos aprender alguma coisa importante para a vida de cada um, né? Eu quero fazer alguns comentários muito importantes, né, para as pessoas, né, para o nosso aprendizado, né? Precisamos sempre aprender, né, com as boas lições da vida, né? Boas lições de vida. Tem muitas lições que é importante para a nossa vida, com certeza, né? É muito importante para o dia a dia, né? Que nós vivemos nesse mundo, vivemos e aprendemos, né? Vivemos e aprendemos. Sempre temos sim que atualizar, né, as informações, né, sempre atualizando, né, sempre conhecendo coisas novas, né, sempre estudando, né, porque o estudo é muito importante para todas as pessoas, né. Então, é possível, sim, as pessoas ter saúde, né? Ter uma alimentação saudável, como a gente sempre fala, né? Nesse canal, né? Existe sim a possibilidade de tratar da saúde, né? E ter uma alimentação e uma vida tranquila, né? Fortalecer o sistema imunológico, né? Através de uma boa alimentação, né? Comendo frutos da horta, frutos da terra e também frutas de pomares, né? De plantas também, né? Alimentação com ervas também. Tem muitas ervas que podem servir de alimento, né? Alface, repolho, couve, almeirão, né? E assim por diante, né? Há possibilidade, sim, de ajudar a diminuir problemas, por exemplo, de formigamento nos pés, nas mãos. Há possibilidade, através da alimentação, né? E de um tratamento natural, né? E tem muita gente que tem esse problema de formigamento, né? Baixa imunidade, né? Tem muita gente que não tem cálcio, tem deficiência de cálcio, deficiência de magnésio, deficiência de cobre, deficiência de zinco, né? Vitamina C, vitamina B12, né? E vários tipos de vitaminas, né, que as pessoas precisam ter, né? Há possibilidade sim, de ter energia, vitalidade para os seus dias aqui na Terra. Há possibilidade, né? Diminuir, né, as restrições alimentares, alimentar melhor, né? Porque muitas vezes se fala que o sal ele sobe a pressão. É claro, né, que o excesso de sal, tanto
aquele sal refinado, como o sal integral, o sal marinho, né? A flor de sal e aquele sal refinado. O sal refinado sempre é o pior, que tem muito cloreto de sódio, né? Já os outros sal têm mais minerais como cálcio, magnésio e já não tem tanto cloreto de sódio. Mas o que sobe a pressão não é tirar o sal. Não é o sal que sobe a pressão, de maneira nenhuma, né? Não é o sal. As pessoas precisam sim do sal, né? Mas precisa de uma alimentação balanceada. É claro, né, que o excesso de sal dá problema. É que nem o açúcar. Tem muitos que ele falam, até comenta que o chá, por exemplo, tomar um chá de camomila, um chá de hortelã, um chá de anil estrelado, não pode adoçar com o açúcar. Pode sim, pode adoçar com açúcar, que não vai alterar, né, o seu efeito, né? Por exemplo, o chá de erva cidreira, tomar o chá de erva cidreira e adoçar ele com um pouco de açúcar, não vai alterar nada. Tem muito que dizem que tomar o chá com um pouquinho de açúcar ou adoçante vai dar alteração e vai tirar o efeito do chá. Isso daí não é verdade, né? É que nem o assunto, né, que a gente sempre fala, né? É que nem o assunto que a gente comenta, né? Que é sobre o sal, né? O sal pode usar moderadamente, assim como o açúcar também. Não tem problema nenhum, né? É, auxiliar na cicatrização de feridas na pele. Há suplementos naturais que ajudam nesse sentido, né? Diminuir, por exemplo, o risco de que evolua e passa a ter uma gangrena, né? Gangrena, né? Uma ferida que não sara, né? Há possibilidade, sim, de tratamentos para que isso não aconteça, né? Para que não tenha feridas com risco de gangrena, né? Há possibilidade, sim, de auxílio no controle da glicemia, prevenindo, né, de problemas na visão, né? Há possibilidade sim de ajudar a diminuir as dores nas pernas e costa e muito mais, né? Há possibilidade. Há possibilidade sim, com tratamentos naturais, eliminar dores nas costas, nas pernas, eliminar os formigamentos nas mãos e pés, como eu tenho falado, né? Há possibilidade sim de pessoas que têm a visão embaraçada, né? E cicatrização de feridas, por exemplo, né? Há possibilidade de clarear a visão, né? E as feridas ser cicatrizadas, como eu já tenho falado. Há possibilidade, né? Existem tratamentos que pode sim melhorar o estilo de vida, né? Que pode ajudar as pessoas a ter
mais saúde, né? Através de um tratamento, né? 100% natural, né? E as pessoas têm que se cuidar, né? Auxiliar, né? Sempre através de tratamentos naturais, né? Para proteger, né, a saúde cardiovascular e o bom funcionamento dos vasos sanguíneos, né? Tem sim possibilidade de viver com vida saudável, né? Ter uma vida abençoada por Deus, né? Auxiliar na manutenção da saúde dos vasos sanguíneos, né? E do coração, né? Há possibilidade, né? Auxiliar na redução da absorção da açúcar, né? São necessário fazer exercício, fazer caminhada, alimentar bem, dormir pelo menos umas 7, 8 horas, né? Isso é muito importante, né? Tem sim a possibilidade de ter uma vida saudável e viver uma vida longa, né? Uma vida longa. Há possibilidade para viver feliz, né? Viver em paz, viver em harmonia com a natureza, tomar o ar puro, né? Beber sempre água, né? Isso é muito importante. Não pode esquecer da água, com certeza, né? Não pode esquecer da água. A água é muito importante para a saúde de todas as pessoas. O melhor tratamento é a água e também a alimentação, né? Isso é muito importante. Muitas pessoas deixou exemplo de vida, por exemplo, a longevidade, né, de aposentados que impressionam, né? A família impressiona as pessoas, né? Impressiona as pessoas, né? A gente vê o exemplo, por exemplo, do aposentado, né? Adrelino, né? Aposentado, né? De Aparecida de Goiás, né? Goiânia, Goiás, né? Completou 123 anos, né? No dia 3/2/2024, né? Ele se tornou conhecido, né, como o terror do INSS, né? Após viralizar na internet em 2022 que ele tinha completado 121 anos, né? E que agora tem a sua idade agora já é 123 anos, né? Vou repetir, ele completou 123 anos no dia 3, né, do mês 2, né, de 2024, né? Então esse aposentado chamado Andrelino, né, ele é um exemplo de vida, né, que ele conseguiu chegar nessa idade, né, fazendo aniversário, né, que isso é muito importante, né? Apesar da idade avançada dele, né, a família afirma que ele está em boa saúde e bem disposto, né? Isso destaca, né, embora não seja comum, né, ainda é possível encontrar pessoas centenárias vivas, né, graças, né,
ao avanço, né, da saúde, da tecnologia, graças à sua alimentação saudável também, né? Graças a vários fatores, né? Isso é muito importante. E esse idoso já foi casado, né? Ele teve 7 filhos e 13 netos e 16 bisnetos, né? E é uma pessoa importante, é um tataraneto, né? Então aí já vemos, né? O senhor Andrelino também recebeu uma placa, né, do governo federal, né, em homenagem para a repercussão, né, que sua história gerou, né? A história gerou assim. O senhor foi dito isso para ele, né? Recebeu uma placa e dito o seguinte, né? O senhor não é o terror do INSS. O senhor é uma bênção para o INSS. Desejamos ao senhor Andrelino muitos mais anos de vida, né? É o que foi dito para ele, né? A longevidade, né? Vida longa é muito importante. É bênção mesmo de Deus, né? E muitas pessoas perguntam, né, que se existe um limite para a vida, né, para viver, né? É que nem o caso desse aposentado Andrelino com 123 anos, né? Isso é uma coisa de a gente agradecer, né? Ter muita gratidão, né, por acontecer uma coisa dessa, né? E a gente vê outros também, né? Nós vemos, por exemplo, que a ciência, né, estudou, né, e pesquisou o idoso de 93 anos que se apresentou à idade biológica de 30 anos, né? Se apresentou essa idade, né? Sendo com 93 anos, ele parece ter 30 anos, né? A idade biológica de 30 anos, né? Ele faz exercício, né? É o senhor irlandês, né? Richard Morgan, né? Richard Morgan surpreendeu os pesquisadores, né? Devido à sua saúde, né? Muito estável, né? É cientista da universidade, né? De Limerick, na Irlanda, estuda o caso impressionante, né, de Richard Morgan, né, um idoso de 93 anos que tem a saúde biológica de um jovem de 30 anos. Eu não duvido que exista, né, e que aconteça isso, né? Com 80% de músculo e apenas 15% de gordura, ele passou um motor, né, aeróbico comparável a de uma pessoa de 30 ou 40 anos. É incrível mesmo, né? Então, Richard Morgan conquistou, né, 4 campeonatos mundiais de remo, né, exibindo notáveis níveis, né, de resistência à força, né, mesmo tendo iniciado a prática de exercício físico apenas aos 70 anos, né? Qual é o segredo, né? Vamos ver, né? Que o segredo da longevidade, né, de Richard Morgan é uma rotina de exercício físico, né, que ele faz, né? E uma alimentação saudável, né? É o que ajuda bastante, né? Esse
homem, né, que tem esse 93 anos, né, e que ainda parece ser um jovem de 30 anos, né? Conhecido como atleta centenário, ele rema 30 quilômetros por dia, né, e treina com pesos para fortalecimento. Veja que incrível, né? Mantém uma dieta rica em proteínas para acelerar o metabolismo e construir músculo, né? Então, aí vê, né? Richard Morgan, né? É também abençoado, né? Muito abençoado, né? Como aquele que eu tenho falado, né? Que é o nome dele. Vamos ver o nome dele aqui, que é como o Andrelino, né? O Andrelino, né? Andrelino Vieira, né? E também o Richard Morgan também. O senhor Andrelino, ele tem 123 anos, né? 123 anos, né? E já o outro que nós vamos ver aqui, é esse senhor aqui, o Richard Morgan, ele tem a idade de 93 anos, né? 93 anos, né? São pessoas fortes, né? Que abençoado, né? São pessoas abençoado, né? E todo mundo é possível, sim, conseguir as bênçãos divinas, né? E também tem outros também, outro senhor de idade, né, que aos 90 anos, né, obteve o título de doutor em direito, né? Veja bem, né? Ele obteve o título de, né, doutor em direito e fez o seu sonho se tornar realidade com 90 anos. É coisa incrível, né? O Oscar Matei, Oscar Matei, desempenhou múltiplas profissões ao longo de sua vida, mas sempre nutriu o desejo de estudar direito, né? E ele conseguiu, com certeza, né? Então, é possível sim, né? O sonho existe para ser realizado, né? E Oscar Matei é a prova viva disso, né? Que aos 90 anos, né? Esse homem de Roma, Itália, alcançou, né, um feito notável ao se formar em direito pela Universidade de Roma, né? Demonstrando que nunca é tarefa para alcançar os seus objetivos, né? Então, aí ver o exemplo, né, desse homem de 90 anos também, né? Que alcançou, né, os seus objetivos, se formando em direito, né, com essa idade, né? Uma idade de 90 anos, ele ainda se formou, né? É incrível isso. Enquanto muitos já até falam, eu já estou com o pé na cova, né? Ou diz para alguém, né? Olha para alguém e diz assim, ah, fulano tá com o pé na cova já, né? Mas não é bem assim, né? O caminho para a educação pode ser, né, especialmente desafiador na terceira idade, né, tanto em termos financeiros quanto físicos e emocionais, né? Apesar dessa barreira, Matei persistiu e superou todos os obstáculos para concluir com êxito sua formação acadêmica, né? Aí vê, né? Vamos ver a vida diversificada de Oscar Matei, né? Nascido em 1933, Matei
teve uma vida cheia de diversas atividades e profissões, incluindo trabalhos como alfaiate, né, livreiro e até vendedor de doces e refrigerante. Veja aí, né? O homem era trabalhador, né? Desde o começo trabalhando, né? E ainda se formando, né? Concluindo, né? O diploma de direito, né? Então veja o que incrível, né? É Oscar Matei, né? Oscar Matei é o nome dele, né? Ele começou seus estudos na Universidade de Roma, é claro, aos 85 anos, né? Onde foi elogiado pelo reitor como um estudante modelo, né? Vamos ver a graduação, né, e o reconhecimento dele. O Oscar Matei se formou com uma pontuação impressionante de 100 por 110, uma das mais altas na Universidade de Roma, né? Seu entusiasmo de clareza de objetivos foram evidenciados ao longo de sua jornada acadêmica. Sua tese focou nos direitos e deveres, né, de atleta federado, um tema significativo e relevante, né? Então, o exemplo e a perseverança e intercâmbio entre gerações, isso é importante, né? Porque o magnífico reitor, né, Massimiliano, né, Fiorucci, né, entregou pessoalmente o diploma a Matei, reconhecendo-o como um exemplo extraordinário. Né? Matei não se deixou abater nem mesmo pela pandemia. Né? A sua presença na universidade fomentou um valioso intercâmbio, né, entre gerações com os demais estudantes. Né? A conclusão é que a história de Oscar Matei é um lembrete inspirador de que nunca é tarde demais para perseguir, ou seja, para realizar os sonhos, né? Sua graduação aos 90 anos ressalta a importância, né, da perseverança e de continuar buscando pelo conhecimento independente de idade, né? Tem muita gente nova aí, muito jovem, que já está desanimado, né? Já está entregando os pontos, né? Já está desistindo, né? Tem muita gente que fica até deprimido, pessoas ficam com depressões. Eu já falei, né? Às vezes eu comento isso, que depressão é um problema psicológico. Muito tipo de depressão não é uma doença. É problema psicológico, que as pessoas pensam negativo, vai pelo que os outros falam, vai pelas palavras das pessoas que falam as coisas negativas, né? As pessoas às vezes falam mal daquela pessoa, a pessoa vai acatando tudo que não presta e vai ficando deprimida, desanimada. Então, vai afetando o sistema psicológico. Mas aí, pelo que eu tenho falado, né, vemos esse exemplo, né, desses três, né, são três pessoas de idade, né, o primeiro, né, eu tenho comentado sobre os três, né, o aposentado, né, Andrelino, né,
de Aparecida de Goiânia, Goiás, né, com 123 anos, né? Também eu falei sobre aquele homem de 93 anos também, que é o irlandês Richard Morgan, né? Também, com 93 anos também, que tem uma aparência de 30 anos, né? Tudo isso é bênção que Deus dá. E também esse senhor de idade com 90 anos que obteve o título de doutor, né, em direito, né, lá em Roma, né, o senhor Oscar Matei, né. Isso é importante. Então, temos que cuidar da saúde, tem que fazer exercício, tem que ter uma boa alimentação para que as pessoas tenham mais saúde, né? E também, é claro, né, tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Compartilhe, se inscreva e dê o seu like, né? Compartilhe para as pessoas, né, que não sabe, que não ouviu, por exemplo, o vídeo ou os vídeos que nós temos, né? Pode ouvir, pode compartilhar, né? Que isso é importante. Até a próxima palestra, se Deus assim o permitir, né? Até lá, se Deus o permitir.